Hora de conversar com o Felipe Killing. O Killing traz uma daquelas notícias trágicas, tristes, horrendas de naufrágio, em que dezenas de imigrantes de uma vez só, tentando fugir da guerra, em busca de uma vida melhor, levando crianças, simplesmente desapareceram. Conta pra gente, Killing. Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. 41 imigrantes, infelizmente, morreram após um barco naufragar no Mediterrâneo. Esse barco, ele saiu da costa da Tunísia na última quinta-feira e logo que entrou em alto mar, acabou enfrentando ondas grandes e virou. Essa cidade da costa da Tunísia é uma cidade portuária. Ela está a cerca de 130 quilômetros da ilha italiana de Lampedusa e acaba sendo uma porta de saída para milhares de imigrantes que tentam fugir da guerra, da fome e ter uma vida melhor no continente europeu. 4 pessoas que estavam nesse barco foram resgatadas por um cargueiro, depois elas foram transferidas para um barco de patrulha da Itália e elas relataram que ficaram horas no mar nadando e nesse barco havia 3 crianças que infelizmente acabaram morrendo. No último fim de semana, outras 2 embarcações também acabaram virando ali perto da costa do norte da África e só esse ano 1.800 pessoas infelizmente perderam a vida tentando fazer essa travessia do continente africano até a Europa. A Itália já recebeu esse ano mais de 90 mil imigrantes, mais do que o dobro do que o mesmo período do ano passado. A gente está no verão aqui no hemisfério norte, então é uma época em que essas travessias acontecem com maior frequência, porque o clima está mais ameno e normalmente o mar está mais tranquilo. Mas, infelizmente, é outra tragédia que a gente relata aí do Mediterrâneo, que tem registrado tantas e tantas mortes. Imagina só, esse ano quase 2.000 pessoas morreram no mar ali. 2.000 pessoas. E eu não canso de recomendar aqui o Fabien Toumé, né, o escritor francês que morou no Brasil, portanto ele fala português. É curioso vê-lo falando com sotaque paraibano, né, porque foi lá que ele morou, tudo misturado. Ele conta que certa vez estava a França estava, enfim, dedicando páginas e mais páginas dos jornais a um acidente aéreo local que havia acontecido ali, 70 pessoas morreram, enfim, uma tragédia. E aí ele notou que no mesmo jornal que havia dedicado 3 páginas a esse acidente, trazia uma notinha de rodapé de um naufrágio em que 300 pessoas haviam morrido no Mediterrâneo. Ele falou, bom, eu não quero ficar comparando tragédia aqui, a gente sabe que a proximidade também tem seu peso, né? Quando o acidente acontece no seu país é diferente, mas por que a gente fala tão pouco assim de 300 pessoas que morreram? Como é que isso pode virar uma nota de rodapé no jornal? 300 mortos, pá, de uma vez só. Crianças, mulheres, idosos. E aí ele se interessou pelo assunto dos refugiados, foi lá conhecer um deles e dessas muitas conversas saiu a trilogia a Odisseia de Hakim, que conta o Killing já contei isso aqui mais de uma vez. No segundo livro, né, são 3. No segundo ele descreve, eles são acho que umas 40 páginas, a travessia do Atlântico em direção eu acho que ele sai da Turquia, mas eu não tenho certeza. Enfim, ele atravessa o Atlântico ali com um filhinho de 5 anos, um desespero, um mar gelado, o medo de o barco afundar, a criança chorando, apavorada com as ondas fortes, um frio terrível. Eu tive que ler aquilo picadinho, aos poucos, porque eu não conseguia. Um dos poucos livros que me fizeram chorar. Meu filho tinha mais ou menos a mesma idade. E a gente não pode cair na vala comum da irrelevância, da fadiga jornalística, né? Isso acontece tanto que não é mais notícia. Merece uma notinha de rodapé, não. 40 pessoas mortas de uma vez nunca será uma notinha de rodapé. Nunca. É uma tragédia muito grande pra gente deixar passar. Você tem a sensação de que a Europa tá dando atenção pra esse assunto que ele merece, Kilin? Não, Megali, não tem dado, e eu acho que muito por conta disso que você acabou de citar, né? Como acontece com muita frequência esse tipo de tragédia, muitas vezes eles dão uma nota pequena ou não dão o peso que uma notícia como essa valeria. Tem ainda
ainda todas as questões políticas, tem ainda uma rejeição muito grande por parte da população europeia a esses imigrantes, então você vê que o peso jornalístico a essa tragédia diminuiu bastante. O mesmo acontece com a guerra. A guerra, a gente tem mortes todos os dias praticamente, civis sendo bombardeados e também um peso jornalístico cada vez menor. E mais de uma pessoa recomenda aqui o filme As Nadadoras, que tá no Netflix. Eu já coloquei lá nos meus favoritos. É sobre refugiadas sírias que depois disputam a Olimpíada, né? Elas atravessam o Mediterrâneo nadando ao lado do bote e depois viram nadadoras profissionais e vão disputar a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Eu sei porque eu vi o trailer, tá lá nos meus favoritos. As Nadadoras. E o nome do livro, para quem não ouviu, A Odisseia de Akin. Compre os 3, vale a pena. Sem música hoje, né, Carla? Sem música. 40 mortos, não chama música, não. Kelinho, um beijo pra você até amanhã. Beijo, até.